Descrição técnica do código de problema OBDII, MAP, MAF, correlação da posição do acelerador. O que isso significa? Este código de problema de diagnóstico, DTC, é um código genérico do trem de força, é considerado genérico porque se aplica a todas as marcas e modelos de veículos, 1996 mais recente, embora etapas específicas de reparo possam ser ligeiramente diferentes, dependendo do modelo. O código de problema genérico P0068 refere-se a um problema de gerenciamento de mecanismo. Existe uma disparidade entre os sensores do computador quanto ao volume de ar que entra no coletor de admissão. O PCM conta com 3 sensores para indicar o volume do fluxo de ar para calcular as táticas de combustível e tempo. Esses sensores incluem o sensor de massa de fluxo de ar, o sensor de posição do acelerador e o sensor de pressão do coletor, MAP. Existem muitos sensores no mecanismo, no entanto, esses são os 3 associados a esse código. O sensor de fluxo de ar em massa está localizado entre o filtro de ar e o corpo do acelerador. Seu trabalho é sinalizar a quantidade de ar que passa pelo corpo do acelerador. Para conseguir isso, um fio fino de resistência da espessura de um fio de cabelo se estende pela entrada do sensor. O computador envia a voltagem para esse fio para aquecê-lo a uma temperatura pré-determinada. À medida que o volume de ar aumenta, é necessária mais voltagem para manter a temperatura. Por outro lado, requer menos voltagem à medida que o volume de ar cai. O computador reconhece essa voltagem como uma indicação do volume de ar. O sensor de posição do acelerador repousa no lado oposto da placa do acelerador no corpo do acelerador. Quando fechada, a placa do acelerador impede o fluxo de ar no motor. O ar necessário para a marcha lenta ignora a válvula do acelerador por meio de um motor de controle da marcha lenta. A maioria dos modelos de veículos posteriores usam um sensor de posição do acelerador nas tábuas do piso, na parte superior do pedal do acelerador. Quando o pedal é pressionado, o sensor conectado ao pedal envia uma voltagem para um motor elétrico que controla a abertura da placa do acelerador. Em operação, o sensor de posição do acelerador não passa de um reostato. Com a placa do acelerador fechada em marcha lenta, o sensor de posição do acelerador registra-se muito próximo a 0,5 volt. Quando aberto como na aceleração, a tensão aumenta para aproximadamente 5 volts. A transição de 0,5 a 5 volts deve ser muito suave. O computador do motor reconhece esse aumento de tensão como um sinal indicando a quantidade de fluxo de ar e a taxa de abertura. A pressão absoluta do coletor, MAP, tem um papel duplo nesse cenário. Ele detecta a pressão do coletor corrigida pela densidade do ar devido à temperatura, umidade e altitude. Também está ligado ao coletor de admissão através de uma mangueira. Quando o acelerador abre repentinamente, a pressão do coletor cai tão repentinamente e aumenta novamente à medida que o fluxo de ar aumenta. O computador de gerenciamento do motor exige que todos esses 3 sensores planejem com precisão o período de tempo para abrir os injetores e quanto avanço de centelha é necessário para manter uma proporção de combustível de 14,5:1. Se, por algum motivo, um desses sensores ou um problema mecânico causar uma disparidade entre os demais, o computador não poderá fazer os ajustes adequados e definir o código de problema do P0068. Sintomas: os sintomas exibidos para um código P0068 dependerão da causa da condição de overboost. O mecanismo de serviço em breve ou a luz de verificação do mecanismo acenderão. Motor com funcionamento inadequado. O computador definirá o código acima e os códigos adicionais que descrevem o sensor com defeito. Se o problema for elétrico, ponto morto fora ocioso. Em suma, ele será péssimo. Causas potenciais para este DTC incluem vazamentos de vácuo entre o sensor de fluxo de ar de massa e o coletor de admissão e as mangueiras soltas ou rachadas, filtro de ar sujo, vazamento no coletor de admissão ou nas seções, sensor com defeito, corredor de entrada com coqueio atrás do corpo da borboleta fraco ou conectores elétricos corroídos, obstrução ao fluxo de ar, corpo defeituoso do acelerador eletrônico, obstrução na mangueira do coletor de admissão ao sensor MAP, etapas de diagnóstico e possíveis soluções. Como um técnico de automóveis, comece com os problemas mais comuns. Você precisará de um voltímetro, uma sonda perfuradora para o medidor, uma lata de limpador de carburador e uma lata de limpador de admissão. Repare os problemas à medida que forem encontrados e dê partida no veículo para determinar se o problema foi corrigido.
desligado. Se não continuar os procedimentos com o motor desligado, abra o capô e verifique o elemento do filtro de ar. Procure grampos soltos ou vazamentos na tubulação, desde o sensor de fluxo de ar de massa até o corpo do acelerador. Inspecione todas as linhas de vácuo no coletor de admissão quanto a obstruções, rachaduras ou folgas que possam causar perda de vácuo. Desconecte cada um dos sensores e verifique se há corrosão no conector e pinos empurrados para fora ou dobrados. Ligue o motor e use o limpador de carburador para encontrar vazamentos no coletor de admissão. Um curto tiro do limpador do carburador sobre um vazamento alterará a rotação do motor visivelmente. Segure a lata no comprimento dos braços para impedir que o spray entre em contato com os olhos. Para que você não aprenda a lição como pegar um gato pela cauda, você não vai esquecer da próxima vez. Pulverize todos os pontos de conexão no coletor quanto a vazamentos. Solte a braçadeira no tubo que conecta o fluxo de ar em massa ao corpo do acelerador. Olhe no corpo do acelerador para ver se ele é revestido com Coca-Cola, uma substância preta e com aparência gordurosa. Se estiver, aperte o tubo do frasco do limpador de admissão entre o tubo e o corpo do acelerador. Empurre o tubo no corpo do acelerador e dê partida no motor. Comece o spray até a lata acabar. Remova-o e reconecte o tubo ao corpo do acelerador. Teste o sensor de fluxo de ar em massa. Puxe o conector para fora do sensor. Ligue a ignição com o motor desligado. Existem 3 fios. Energia de 12 volts. Terra do sensor e sinal, geralmente amarelo. Use o fio vermelho do voltímetro para sondar o conector em 12 volts. Mantenha o fio preto no chão. Nenhuma tensão é um problema de ignição ou fiação. Instale o conector e verifique o aterramento do sensor. Deve estar abaixo de 100 mV. Se o sensor tiver 12 volts e estiver fora do alcance no solo, substitua o sensor. Este é um teste básico. Se passar ainda quando terminar todos os testes e o problema persistir, o fluxo de ar em massa ainda poderá estar ruim. Faça com que ele seja verificado em um computador gráfico como o TEC. Verifique o funcionamento do sensor de posição do acelerador. Verifique se está encaixado corretamente e se os parafusos estão apertados. É um conector de 3 fios, azul escuro para o sinal, cinza para a tensão de referência de 5 volts e preto ou laranja para o fio negativo PCM. Conecte o fio vermelho do voltímetro ao fio de sinal azul e o fio preto do voltímetro ao terra. Ligue a chave com o motor desligado. Se o sensor estiver bom, ele terá menos de 1 volt com o acelerador fechado. À medida que o acelerador é avançado, a tensão aumenta suavemente para aproximadamente 4 volts, sem quedas ou falhas. Verifique o sensor MAP. Ligue a chave e verifique novamente o fio de referência de energia com o fio vermelho do voltímetro e o preto no terra. Com a chave ligada e o motor desligado, ele deve ter 4,5 a 5 volts. Ligue o motor, ele deve ter 0,5 a 1,5 volt, dependendo da altitude e temperatura. Aumente a rotação do motor. A tensão deve reagir à abertura do acelerador, caindo e subindo novamente. Caso contrário, substitua-o.